Olá, pessoal, saudação de paz para todos. Mais uma vez, estamos aqui para te trazer mais um testemunho. Eu creio que esse testemunho vai ser maravilhoso, assim como a pessoa que está aqui ao meu lado. Não que todas que vieram aqui dar seu testemunho não seja de forma alguma, mas que essa pessoa é muito especial. É a mãe da pastora Jéssica, que está aqui conosco, nos ajudando aqui no podcast Tempo que Cura, e eu creio que vai ser maravilhoso. E não esqueça já de compartilhar esse vídeo com seus familiares, com seus amigos e seus inimigos também, porque precisa de Amém. salvação em nome Glória a de Deus. Jesus. E já apresento aqui a pastora Amém. Clara. Pastora Clara, fica à vontade. Amém. Aqui é sua casa. Estamos Amém. aqui para escutar a senhora, escutar seu testemunho, Amém. como Glória a foi que Deus. começou, como tudo começou, por que a gente fala assim, onde tudo começou, porque às vezes tem gente passando pela mesma situação a Sim, qual nós passamos e não está tendo força, sim. né, para se levantar, para sair de algo a qual o Senhor não quer para ela, e é por isso que estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Glória a Deus. Essa pessoa linda que eu conheci nesse dia. Muita satisfação. É motivo de muita alegria estar aqui com essa oportunidade de podermos assim expressar o amor de Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele não falha. É muito É, bom poder falar do começo, porque o começo ele faz parte de um meio e um fim, até a glória a eternidade. Deus. E sei que ele não nunca nos deixou, e é claro que ele vai sim chamar pessoas com testemunhos que vêm sempre acontecendo sobre esse podcast, Tempo de Cura. E o Aleluia. tempo é de cura, o tempo é de Glória a renovação, é um Deus. tempo novo. Então eu fico muito feliz de estar podendo, nessa tarde, né, ou noite, onde vai chegar esse podcast, o Senhor assim poder nos usar nesse Amém. tempo para pessoas que precisam levantar, como foi falado por sua voz. Precisa levantar de onde está, do chão, de um chão de depressão, opressão. Muitas das vezes não consegue ouvir uma voz que seja essa do Espírito Santo, para que Aleluia. possa fazer aquilo que nós sempre tentamos e não conseguimos, porque o mundo foi o nosso Deus que criou. É, Já é o maligno, mas o é, mundo é do nosso Deus. é Então, o verdade. dono de todas as coisas é Ele. É motivo de satisfação, alegria Glória a nesse dia Deus. maravilhoso que o Senhor fez, chamado terça-feira. Estamos aqui falando desse Deus lindo, e eu sei que Ele é cheio de honra e glória. E tudo que acontece é para Ele e por Ele. Por Glória a isso estamos Deus. aqui para Aleluia. poder conversar um pouco sobre tudo como aconteceu. Aleluia. Fui batizada no ano de 2002, 5 de novembro de 2002, na Assembleia de Deus Missão, uma igreja muito linda, situada no estado chamado Sergipe, onde começou toda a minha história. Porém, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui morar em Brasília. Eu nasci em Sergipe, fui nos braços da minha mãe com 30 dias, e depois que minha mãe foi para Brasília, eu com 30 dias de nascida, depois retornei para Aracaju, de volta, com idade de mais ou menos 4 a 6 anos, e com 8 anos voltei para lá. Só que quando eu aceitei Jesus eu tinha 12, mas eu estava dentro de um lugar que não era o Hum, meu propriamente, ou seja, era uma religião que muitas pessoas professam, que se chama Umbanda, e sim. passei por longos anos na Umbanda. E quando tudo começou, eu não tinha ideia quem era Deus, quem era Jesus. Só que nós sempre viajávamos para Aracaju, para Vitória Espírito Santo, viajávamos para o Rio de Janeiro. E numa dessas viagens, graças a Deus, eu consegui ser alcançada com 12 anos pelos céus. Glória a E nesse Deus. conseguir ser alcançada, numas férias que fui passar em Aracaju, essa moça, ela era a esposa do meu tio, que hoje ela é uma dirigente de oração de lá da Assembleia Missão, um conjunto chamado Augusto Franco, e me ganhou para Jesus. Na verdade, ela foi uma ferramenta, um instrumento, mas só que ficou só naquele dia de aceitar Jesus e ele fazer uma grande obra. Retornei para Brasília. Nesse retornar a Brasília, ficou plantado o Espírito Santo, como já estava dentro de mim, porque o Espírito Santo está dentro de você. É, Ele está presente todos os dias e todas as horas. Ele não nos visita, ele fica dentro de nós. E nesse visitar e ficar,
ficou, mas mesmo assim eu estava sendo preparada para ser mãe de santo, que essa é uma outra história que vai ficar para um outro testemunho, que foi muito bom esse tempo, porque eu tive uma experiência, em permissão, falo que o tempo que foi muito bom foi a experiência e permissão. Só que Deus, quando tem um propósito na minha e na sua vida, ele não desiste. Aleluia. Ele Eu continua para creio. concretizar. E nós não entendemos no tempo de glória do qual ele nos chama. E quando ele me chamou, ele promoveu toda uma outra viagem de novo, porque É. pastora Clara, mas você vai ficar na idas e vindas? Sim, fiquei na idas e vindas, Aracaju, Brasília, Brasília, Aracaju. Só que com quase 16 anos eu retornei a Aracaju. Com esses 16 anos eu passei por Aracaju e aos 17 eu casei com meu marido, com o pai da pastora Jéssica, enfim, os meus outros 2 filhos que estão em São Paulo. E no interdício de tudo, eu tive uma depressão por questão sentimental. Sim. E nessa depressão, aos 25, eu tinha uma vizinha maravilhosa, que foi muito engraçado como foi o chamado dela para ir à igreja, né? Como eu sempre fui uma pessoa simpática, então existiam algumas dificuldades para algumas pessoas. E nessa dificuldade, ela me chamou para fazer uma visita na Assembleia de Deus, missão. Sim. Porém, eu já tinha retornado na Batista, nesse interdício de idas e vindas. Tinha aceitado com 12 na missão, fiquei fora, e depois que eu voltei para Aracaju, que aí eu casei aos 17, aos 25 anos, eu voltei para Jesus. Glória a E a Deus. partir daí foi um grande impacto na mudança de vida. Eu procurei o remédio certo. Glória E é a onde Deus. muitos não procuram. Muitos Uhum. procuram outros remédios, se refugiam em outros deleites do mundo. E eu consegui procurar o remédio certo. Tanto que, por mais que eu fui julgada quando tudo acabou nesse relacionamento, mas ele foi uma ponte para entender que eu seria. Ele falava para mim assim, foi muito engraçado, Daiane, que ele falava assim: você fica muito bonita de evangélica. Hum. Mas como já estava plantada aquela religião que eu professava, que era Sim. Umbanda, eu vim de uma família idólatra, Sim. de umbandista, candomblessista, pessoas do Xixenoê, Sim. do budismo, então era uma salada mista Uhum. de outros deuses. A Sim. única que foi alcançada por Jesus foi Clara Josina. Então, assim, foi uma batalha árdua, Eu mas que Deus creio. me deu muita vitória Eu creio. e consegui chegar a voltar para os braços dele com essa depressão que eu não falava para ninguém. Uhum. Pesei 42 quilos nessa depressão por motivos sentimentais. Eu não conseguia procurar ajuda de outras pessoas, então eu passava a noite toda chorando e rastejando igualzinho a um animal peçonhento, ou seja, Sim. cobra. Sim. E ali eu levantava. Eu lembro que em madrugadas assim da minha vida, ele viajava muito, meu ex-marido, ele viajava para muitos lugares, ele trabalhava com uns materiais religiosos, porém ele é militar. Uhum. E nessas viagens eu ficava só com as meninas, eu não tinha ainda o João. O João tem Uhum. 19 anos, a Jéssica 29 e a Gil tem 30. Então, assim, são as mais velhas. Ficavam com elas duas. E passava por esse processo. E todas as vezes que eu ia para o círculo de oração, na Assembleia de Deus, tinha alguém que era levantada por Deus e falava assim: este processo que você está passando, Deus ele está no controle, porque ele vai fazer com que a manifestação da glória dele venha resplandecer no seu rosto. Eu não entendia nada, era uma menina, Sim. não é? Uma menina, eu não entendia nada sobre a palavra, nada. Mas no decorrer do tempo, Deus foi me amadurecendo, me dando experiências, e eu tive a cura dessa depressão. Glória Mas a essa cura Deus. foi para curar depressivos. E foi um grande impacto, porque tudo começou assim. Outrora, em uma religião diferente, porque eu entendo que Deus ele é amor e justiça, Sim. é um Deus soberano, que quando ele entra, ele muda a história, ele mudou a minha história. Glória a Deus. Você está olhando para alguém que foi improvável. Hoje, por misericórdia e graça, estou aqui. E vamos dizer, de passagem, né? Estou aqui em Portugal, no podcast da Glória a Daiane, Deus. Tempo de Cura, falando de cura. E aconteceu a cura comigo, a cura de depressão. E eu entendo que Jesus, ele sempre esteve no barco, porque quem abandona ele sempre somos nós, mas ele É. não, ele sempre está ali. É. E ele me deu a mão forte e poderosa, o braço forte dele. Eu não conseguiria se fosse só eu, mas com ele eu consegui. E entendo que foi um tempo que consegui a conhecer Jesus de fundo,
porque conhecer superficial nós conhecemos de boca quando nós falamos: Jesus me salva, Deus, socorro. E Deus é um socorro só quando estamos enfermos, e quando estamos passando por situações. E entendemos que na bonança precisamos estar com Ele, exaltar a presença dEle. Quando eu tive essa cura, eu comecei a andar com Ele, aí eu comecei em todo o calor, como até hoje eu não mudei, são 25 anos da igreja, mas aprendizados são todos os dias. Eu quero dizer que todos os dias daí nós aprendemos com Deus. É, com certeza. E com esse aprendizado, eu entendi que quando nós assim conseguimos a descer, sempre na presença, Ele sempre vai ser exaltado. E com tudo que aconteceu em minha vida, eu glorifico o nome de Deus, porque é um grande testemunho, sim, porque eu quis me matar dentro dessa depressão. Existe um veneno chamado chumbinho com vinho, e que também foi uma permissão de Deus eu estar nesse processo, porque Ele mostrou a glória dele manifesta sobre a minha vida, que dentro de um processo, as pessoas falam assim, ser crente é muito louco, ser crente é um desafio, mas cheio de surpresas, porque quando eu tentei me matar, eu lembro que com esse processo de toda a depressão que eu estava enfrentando, eu cheguei do trabalho uma bela tarde, dentro do que eu aceitei Jesus, dentro do que Ele estava me tratando com essa depressão, que eu não havia ainda ter sido curada por Ele, porque eu fui curada por Ele. Sim. E eu passei esse processo, e eu lembro que eu cheguei do trabalho, eu trabalhava em uma loja de roupas, e eu disse, eu não vou lavar roupas hoje, eu vou só limpar a minha casa e vou deixar para fazer isso amanhã, que seria o domingo. E aí eu disse, eu vou tomar esse vinho, imagine o poder de Deus, como é nas nossas vidas. Vou tomar esse vinho e vou colocar metade desse veneno, porque eu não quero viver mais, não faz sentido. Isso por causa de um relacionamento, imagine. Sim. Eu não tinha relacionamento com Deus. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus, então não me faz mais falta. Claro que não. Não dizendo que as pessoas não têm que estar casadas, têm que estar casadas, têm que cuidar do seu casamento, cuidar do seu esposo, assim como eu cuidei do meu, e não teve o efeito do valor existencial que deveria ter tido. Mas eu procurava esse valor, eu procurava toda a minha vida dentro de um relacionamento. Eu jamais olhava para os céus ou por alguém tão presente em nossas vidas que seria Jesus. E aí eu cheguei, tomei o vinho, coloquei o chumbinho. Quando eu já ia colocar essa partícula do vinho com o chumbinho, alguém bateu na minha porta, Nossa. chamada Jó. Lembro como hoje. Ela está viva hoje em Sergipe. E foi tudo milagre, foi tudo um caminho de milagre na minha vida. Tudo um caminho de milagre. Ela bateu na minha porta e ela falou assim: irmã Clara, e eu não queria atender ela. Porque eu disse, nossa, quem é que quer vir me atrapalhar naquilo que eu tenho que fazer? E aí ela falou assim, é Jó que está aqui, abre a porta, por favor. Quando ela entrou da minha casa, já entrou marchando. Isso, nós que somos assim do pentecostal, entendemos muito bem essas experiências. Sim. Que era tudo novo para mim, mas eu entendi muito bem. Ela me abraçou, ela falou, você não tem que se matar, porque o dono da sua vida é Deus, e o tempo é Ele que faz tudo acontecer sobre a sua vida. E falou muito mais outras coisas. E Sim. aí começou a falar que Deus teria uma promessa grande, como hoje, essa promessa grande de estar aqui no seu programa, esse podcast Glória a maravilhoso, Tempo Deus. de Cura, poder estar falando da experiência que eu tive com Deus e a oportunidade que Ele me deu naquele dia, de não ceifar a minha vida por causa de uma vida sentimental. E eu lembro que ela me abraçou, eu comecei a chorar, ela orou por mim, falou em línguas repartidas, e disse, você está bem? Eu vou ficar um tempo com você. Ficou comigo e depois foi embora. Mas assim, Deus não deixa nada sem confirmações. Que eu fechei a porta e ela foi embora, eu liguei o rádio da minha casa, eu era de costume muito ouvir a AM, uma rede de rádios que tinha lá em Sergipe, que tinha, não tem. E aí, escutando, o pastor também começa a pregar. Você que queria tomar chumbinho com vinho nessa tarde, Deus deu o livramento, saiba que Deus tem um grande propósito sobre a sua vida, Ele tem um grande mover, Ele vai te levar para os 4 cantos das nações. Aí eu caí de joelhos, chorei. Levantei de tudo aquilo que havia acontecido naquele sábado, lembro que foi um sábado, e enxuguei os meus olhos e disse, eu nunca mais vou tentar contra a minha vida, me perdoa. Pedi perdão, me dê mais uma chance. E nesse me dê mais uma chance, eu fiquei sempre indo e vindo não fora, no mundo, mas sim não querendo nada, ou seja, não querendo fazer a obra de Deus, não querendo responsabilidades, só queria ouvir a palavra. Só que aí Deus ele começou a
entrar de forma de mexer na estrutura da casa, não é? Que tem um louvor do Regis Danese que entra na minha vida, entra na minha Uhum. casa e mexe com a estrutura. E muitas das vezes nós não sabemos o que estamos falando, porque ele mexe com a estrutura de fato. É, E ele começou a mexer mesmo, já havia mexido, já havia permitido sobre a questão sentimental, porque eu quero dizer para você que também, Daiane, foi desobediência, não foi nada com obediência, foi passando sim. na frente de Deus, porque Deus não queria. E nós entendemos hoje, Deus realmente não une, ele não faz casamentos. Deus une propósitos, Uhum. certamente. Mas o Senhor, ele também nos dá a direção, É, porque nós temos que saber observar qual é a linha de raciocínio, qual é a linha de visão da pessoa. E eu não olhei nada disso, eu olhei paixão. Então a paixão quase ceifou a minha vida. Mas o Jesus Todo-Poderoso chegou e glória a disse: Eu tenho mais Deus. dias, eu tenho mais para você, eu tenho mais de mim. E foi nesse mais de mim que eu quis, mergulhei, aleluia. E hoje eu estou aqui. E aí ele começou a mexer com toda a estrutura, como eu estou te Glória a falando, Deus. começou a já mexer com os filhos de uma forma boa, não mexer de uma forma ruim. Uhum. Eu lembro que começou já com a pastora Jéssica, minha filha, que muitos já conhecem, né, já passou por esse podcast maravilhoso, Tempo de Cura. E a Jéssica adquiriu uma enfermidade que não tinha como, humanamente falando, curar. Sim. E foi me quebrando, porque como eu era muito valente, não é? Era uma mulher que queria, eu não queria ir lá falar palavras de baixo calão com alguém, eu queria logo matar a pessoa, queria logo, vamos dizer assim, pegar ela pelo pescoço e Uhum. fazer, porque sanguínea, não é? Sim. Além de ser sanguínea, ainda existia questões espirituais, Sim. porque sabemos que nas questões espirituais mexe muito com a nossa mente, mexe muito É, com o nosso dia a dia, mexe muito com o nosso sistema nervoso, é, porque nós damos brechas. sim. Brechas, quais são essas brechas, pastora? São as brechas de não ler Bíblia, de não orar, de não ouvir a voz de Deus, de não obedecer à Sim. voz de Deus, fazer tudo como queremos. Então, começou a mexer com a estrutura da minha casa com os meus filhos, ou seja, com aqueles que ele colocou no ventre. E É. aí eu já comecei a me despertar melhor, porque quando eu fui para Jesus, eu também estava com o sentido de que eu teria que conhecer vários centros de Umbanda em Hum. Aracaju. Então, não saía da minha mente que eu tinha que estar ali, tinha que ir à igreja, mas tinha que estar ali também, porque já Hum. era algo habitual que eu Sim. tinha que fazer para satisfazer o meu ego. Eu saí daqui, então eu quero estar aqui. É mais cômodo para mim, é mais fácil para mim. Porque nós entendemos assim, aceitamos Jesus, deixamos tudo para trás e não tem mais o que fazer, mas tem muita Hum. coisa para se fazer. Foi quando eu comecei a entender que eu deveria estar na presença dele com mais realidade, com mais precisão, para que viesse tudo se encaixar. Que nunca deixamos de ter as Sim. tribulações, as batalhas, mas Deus nos dá livramento. Sim. E aí eu fui me despertando, depois ele começou a mexer comigo mesma, com enfermidade, eu tive enfermidade no útero, que depois da Jéssica, da pastora Jéssica, da José Antes, que é a minha filha mais velha, né, quero deixar um abraço aqui para ela, muita saudade dela, estou em Portugal, da minha doutora Gil, maravilhosa. Sou muito grata a Deus, porque quando ele tomou todo o governo da minha casa e o controle da minha casa esteve nas mãos dele, e hoje eu tenho filhos maravilhosos, Glória a que Deus. no entanto, em toda a minha caminhada, para alguns, os meus filhos não iam ser nada. Uma ia se prostituir, outra ia para um outro lado, enfim. Meu filho não ia ser boa Sim. pessoa, bem-sucedido. Só Uhum. que Deus ele fez tudo o inverso, porque quando nós temos um posicionamento Glória a e Deus. quando eu louvo esse Deus, ele é maravilhoso. Quando nós tomamos uma decisão de servi-lo sem olhar para trás, assim como a mulher de Ló olhou, né? E nós não sabemos de fato o porquê que ela teve tanta curiosidade de olhar e Uhum. não sabemos o que aconteceu com ela. Pode ser que tenha sido o arrependimento de prosseguir com aqueles homens, e pode ter sido mesmo um fato de ter olhado, né? A Bíblia não nos relata de fato Sim. toda a história. Mas sabemos que ela olhou para trás. Então, eu consegui a olhar sempre para frente e deixando todas as histórias de dores lá atrás. Foram muitas histórias de dores, enfermidade, escassez, vergonha, humilhação. Mas eu lembro que eu me apegava muito a um capítulo e versículo da Bíblia, em Isaías, que o Senhor ele sempre falou assim que no lugar da vergonha ele daria dupla Dupla honra. honra. Isaías 61, Uhum. versículo 7. Então,
Em muitos outros versículos eu me apeguei, claro, ao Senhor, mas esse fez muita diferença, porque como eu passava muitas madrugadas, como até hoje, mediante o início do meu ministério, como até hoje, madrugadas, fortalece crente. Você que está aí, entenda que um compromisso, que um propósito do qual você queira adquirir sobre Deus e Deus transformar a sua casa com todo um testemunho de glória, é necessário propósito. E assim, eu vivia nos meus propósitos com Deus, eu aprendia com Ele, tinha experiências, e de fato era um cenário de vergonha, porque ninguém mais acreditava no meu casamento, que eu separei 9 vezes, então assim, era difícil. Em toda a jornada, alguém acreditar que um casamento ia subsistir com tantos problemas. Mas eu entendi que tinha Jesus, Glória a Deus. alguém que poderia cuidar de mim, independentemente de julgamentos, no qual eu enfrentei, porque quando eu me separei a 9ª vez, eu falei assim: olha, a 10ª não vai ter mais volta. E aí começou todo o meu ministério. Mediante as batalhas, começou o ministério, e aí eu fui consagrada missionária, e consagrada missionária depois a pastora, em uma igreja chamada Árvore da Vida, da bispa Rosângela e o seu esposo, e começou uma caminhada diferente. E nós achamos que vai tudo se acalmar, mas ainda ficou muitas guerras, muitas batalhas, como eu disse, até hoje enfrentamos. E no interdício de tudo isso, sempre Jesus, nunca desisti. Em casas que perdi, mas não perdi a presença. Em amizades que foram embora, mas não perdi a presença. Em um relacionamento que foi tirado por permissão, não perdi a presença. Permaneci de pé. Porque você sabe, Daiane, que é muito difícil uma mulher dentro de um ministério divorciada. Não é fácil. E muitas outras pessoas sempre há um julgamento. Mas cadê o pastor da casa? Cadê a pessoa que deveria estar ali? Por que ela? Mais o ser humano do que Deus. Mas eu digo que venci. Aqui na sua frente, nesse dia maravilhoso, eu digo que venci. Porque coloquei ele em primeiro lugar. Porém, as dificuldades foram imensas e muitas das vezes as pessoas pensam que dificuldades é só um arranhãozinho em seu corpo quando você coça a sua pele e dá aquele arranhão. Não, eu estou falando de problemas seríssimos, de problemas de agressões físicas, verbais, eu estou falando de escassez, de alguém olhar para você e dizer que você não é ninguém, que você não vai vencer, de que você não vai à frente, de que você não vai conseguir chegar, mas de alguém que é poderoso olhar para você e falar assim: eu te chamei. Eu quero você na minha mesa. Eu tenho certeza que você ficará na minha mesa e vai fazer aquilo que apraz os meus olhos e eu vou te capacitar para o melhor. Então, era uma convicção que muitos não teriam, mas eu sempre tive dentro de mim. Com tanto menosprezo, porque as pessoas costumam muito se vitimizar com tudo que acontece, não é? Já começam a chorar. E quando eu estou ministrando, muitas das vezes eu digo assim: ai, não chega para o seu pastor, ai, pastor, hoje aconteceu isso comigo, eu apanhei ontem, eu comi. Não. Claro que ninguém vai querer viver uma vida assim, obviamente, mas assim, tem situações que você precisa ser firme com Jesus. E ele chega a te dar a mão e te dar a direção. E foram em situações que ele deu a mão para mim, porque a gente não consegue dar a mão para ele que dá a mão para nós e consegue nos levantar. Tanto que em Isaías 41:10 ele vai falar que a destra da justiça é ele, porque ele nos pega pela mão direita e nos faz andar em caminhos difíceis, em caminhos espinhosos, e nós vamos chegando. E com tudo isso foi uma grande experiência para a minha vida, porque na verdade, dá um livro, não é? Dá uma vigília, mas estamos aqui em pouquíssima, vamos dizer, pouquíssima hora, e acredito que vai levantar muitas vidas, porque se você está nessa condição, eu entendo que se você está nessa condição, que você se levante de alguém que é improvável, de alguém que não acredita em você mais, de alguém que entende que você não vai chegar, ainda que seja o ano de 2026, e ainda que esteja acontecendo tantas coisas nas nações, mas Deus ele está te dizendo: ele é o Deus Todo-Poderoso, que como foi na vida de Esté, na vida de Ruth, aleluia, quando ele foi na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é na sua vida também. E ele não desiste, porque ele é bom em todo o tempo. E nós mesmos ficamos todo o tempo nos travando, em todo o tempo ficamos entendendo que nós não vamos poder fazer. Claro, nós somos seres humanos, somos limitados, e ele é ilimitado, Senhor. Perdoe-me, ele é ilimitado. E nós somos
limitados. Porque eu creio assim, quando eu li lá em Jó, Deus ele dá limite às ondas. Ele dá limite às ondas, porque ele é o Deus. Mas a nós teremos que entender que ele é um Deus que vai prosseguir conosco, nós vamos trilhar um caminho, vamos chegar a esse caminho, mas isso depende muito de um posicionamento, de você não olhar a situação. Porque quando você olha a situação, você fica presa nela. Você entende que não tem mais lado, não tem um direito, não tem um esquerdo, não tem a sua reta. Você não tem como ver. Mas se você olhar para os céus, Jesus ele vai te falar assim: eu estou aqui, eu sou a porta. E se você entrar por essa porta, você nunca mais vai querer sair. Mediante um arrependimento, porque nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos. Foi isso que eu fiz. Eu me arrependi a cada dia dos meus maus caminhos e não foi fácil, porque o nosso tratamento com Deus, a nossa transformação, Daiane, ela não é um tempo de 24 horas. Não é um tempo imediato, não é um tempo de que você cozinha um miojo e amanhã você está bem. Não. É um tempo que Deus ele proporciona para você entender que Ele é o dono do seu dia, o dia dos seus anos, o dia de tudo aquilo que é seu, mas sendo no sobrenatural, Ele que vai proporcionar para você. E muitas vezes nós queremos mandar em Deus: olha, eu não quero aceitar essa situação, por que você me colocou nisso tudo se eu não queria? Tem pessoas que brigam com Deus, coloca Ele, encosta Ele diante de uma parede, diz: você tem culpa. Não, Deus ele está em tudo, mas Ele nos dá o quê? A escolha. Nós que temos que escolher. Então, a minha escolha ela não foi boa. E eu não culpei a Deus, eu não culpei a Ele. Eu entendi que eu fui desobediente, eu entendi que eu não consegui enxergar tamanha grandeza, da qual, quando eu tive as minhas dores, eu consegui enxergar que Ele existia e que Ele era o dono, o homem que poderia curar. Como ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, que se sentia flagelada, em Marcos 5:25, ele curou aquela mulher de todo o flagelo, porque a sociedade entendia que ela não poderia estar ali, por causa daquele fluxo, que eram 12 anos. Estou falando de enfermidade. E muitas das vezes a enfermidade é na alma. Eu tinha essa enfermidade na minha alma, de abusos, não é? Abusos, muitas das vezes, verbais, agressores, e abusos mesmo que enfrentei no tempo de infância, que isso causa feridas. Mas outro testemunho maravilhoso que Deus me curou de forma tremenda. E já no meu tempo de estar madura, já com experiência maior em Cristo Jesus, porque houve tempos, sim, que eu quis dizer assim: eu não quero mais, porque há um vazio que só Ele preenche. E esse vazio foi Ele que preencheu. Quando eu olhava a situação de que eu disse: por que eu fiz isso com a minha vida? Porque nós nos perguntamos. Há situações que chegam ao fundo do poço, como a minha chegou, e a experiência que Ele me deu foi se apresentar para mim e colocar aquela mão poderosa, a mão dele maravilhosa, que Ele é soberano, e me arrancou de lá. E Ele disse: hoje estou tirando da casa da servidão. Aleluia. Êxodo 22, eu sempre lembro desse capítulo e esse versículo, da casa da servidão, porque eu sou o teu Deus, então eu servia, eu era escrava de todo o pecado, que nós somos falhos. Sim. Mas, assim, eu digo que abominações não existem mais em nossas vidas, ou seja, não vivenciamos mais vidas prostituídas, uma vida de vícios, quando nós, assim, colocamos Ele inteiro e por completo em nossas vidas. Porque quando Ele falava comigo dentro da casa dele, assim: eu quero você por completo. Eu quero você por inteiro. Eu não entendi, mas como assim? Eu não já estou na igreja? Mas o completo era o coração, totalmente para Ele, porque um dia eu pedi para amar. E confesso que pedir para amar foi fácil, mas quando Ele começou a me dar experiências para esse amor, que o primeiro inimigo foi alguém que ficava do meu lado em tempo real, né? Quando eu tive ali, sofri agressões e entendia que eu tinha que perdoar e amar, ele disse: você não quis amar? Então agora você vai amar. E essa história também faz parte do meu testemunho, porque é quando o Senhor manda, muitas das vezes, nós amarmos alguém, a gente acha que amar um amigo é muito fácil. E é muito fácil amar um amigo. Amar você que está aqui agora, né, que foi presencial, conhecer a sua vida e amar, né, a forma da qual você se retrata, é muito fácil. Mas amar alguém que, muitas das vezes, traz um peso para você. E hoje existe muito isso, Daiane. Você sabe muito bem que existe dentro do nosso contexto de vida. Muito. Eu amo quem me faz bem, mas odeio quem me faz mal.
E eu entendo assim, eu sempre costumo brincar em casa, né, porque eu sou muito, eu não sei se eu muito sou muito muitas das vezes, chego a ser ríspida com os filhos na maneira que eu falo assim: "Com Jesus não se brinca, e se você entende que tem que continuar da mesma forma, qual a boca do céu que você vai entrar? A boca da onça ou do céu?" Porque eu entendo que há um céu, e um céu de porta estreita, e nós temos que aprender, a estar com esse Deus. E com ele é detalhes. Achamos que são tantas coisas grandiosas, mas são detalhes de perdão, de ter a mágoa. Aí alguém vai se perguntar agora com toda essa conversa que nós estamos tendo agora: "Mas você perdoa?" "Sim, eu não tenho nenhum peso para perdoar. Hoje eu perdoo, hoje eu não tenho mágoa alguma, tanto que eu não tive nenhuma enfermidade sobre a minha carne." Nós não estamos imune a nada, Daiane. Sim. Nós estamos só livres de muitas coisas. "Ah, você agora é Jesus?" Não, nós façamos parte de um caminho da verdade e a vida. É. Então, se façamos parte desse caminho, entendemos que temos que declarar a verdade. Então, eu entendi nesse tempo de toda essa jornada, são 25 anos, 16 pastoreando, e o outro tempo eu aprendi. Foi um tempo de aprendizado com muita experiência em Deus. E hoje eu continuo aprendendo, não deixo de aprender, porque nós estamos aprendendo todos os Glória a dias. Deus. Não sabemos nada. Ainda que façamos 2, 3 faculdades, possamos assim ser bacharelado em teologia, que muito parabéns para os teólogos assim nesse Uhum. dia, não é? Porque são pessoas que estudam, que assim traz um conhecimento devastador para nossas vidas de forma natural. Então, assim, eu amo estudar, só que nós não somos nada diante de É. tudo isso. Nós somos alguém diante da presença do Deus poderoso Altíssimo. Essa sou eu que estava vos falando nessa tarde, nessa noite que se iniciou e nesse dia que se vai terminar. Eu sou essa que Deus escolheu como improvável. Ninguém dava nada. Por quê? Porque nervosa, eh, muito, muito inquieta, muito ansiosa, mas Jesus veio e lavou com as águas purificadoras, transformadoras, e hoje estou num tempo de cura. E ainda Aleluia. continuo curando, porque todos os dias nós nos É. curamos de uma situação. Achamos que Verdade. tudo está pronto e não está pronto. Não. Até chegar à eternidade, a volta dele que está próxima, não vamos estar como nós É. entendemos estar. Então, a vida que ele me deu foi muito boa, eu me senti dentro de um palácio, ou seja, renovada, em ruas de ouro, porque vamos estar lá nessa rua. É, em Mas nome quando de você aceita Jesus e você sabe que é um caminho para a salvação, Jesus. é o bem maior sobre essa terra, o É. caminho para a salvação, não existe outro. Não é a conta bancária que é o caminho para a salvação. Não é o seu carro do ano, que é o caminho para a salvação. Não é o seu esposo, a sua esposa. Não é um filho que se formou mais que o outro de outra família. Mas o caminho para a salvação, ele é estreito e é Jesus. Aleluia. Você que Eu, nos assiste. Aleluia. aleluia. Pastora, eu quero tirar uma dúvida com a senhora, enquanto Sim. o que diferencia a Umbanda com o Candomblé, né? Que falam. O que diferencia? A diferença é assim, a Umbanda tem Hum. os dias para que tenham aqueles encontros, aquelas reuniões, para alguns espíritos que atuam ali na Uhum. Umbanda. E o Candomblé é uma religião que vai muito para orixás e muito astro. Ah, Essa é uma diferença mas a Umbanda é notória. como mais ou menos o espiritismo da Não, o cabeça branca, espiritismo não? é diferente da Umbanda. Hum. A Umbanda são reuniões que vai desenvolver a sua mediunidade, ou seja, vamos dizer que alguém, fale para mim que eu sou filha de Oxum. Uhum. Todos esses demônios estão sendo queimados, tá. Sim. Então, assim, filha de Oxum. E aí eu preciso fazer vamos dizer, uma saída de santo. Uhum. E aí eu vou ter que comprar todos aqueles adereços para fazer aquele ritual. Hum. Eu sou filha de Oxum e vou ter que ter todos os dias uma devoção com ela, Hum. dentro do centro de Umbanda. Ou seja, eu vou ter lá o meu cada um vai ter o seu setor, né, vai ter sua tarefa. Tem o Hum. Ogã que bate os atabaques,
tem a que é a mãe pequena do centro, que é auxiliar da mãe de santo, que vai auxiliar nos trabalhos, que vai estar ali para levar oferendas e matas virgens, enfim. É um conjunto de pessoas que se reúnem e cada um é designado a uma tarefa dentro da Umbanda. Mas que Pois finalidade tem isso? Qual é a finalidade dessas reuniões? a finalidade é para tratar você, muitas das vezes, porque nós vamos muito a fundo em uma outra, não é? Sim. Mas eu vou te falar, a finalidade é tratar você, ou seja, por exemplo, eu sou uma pessoa muito nervosa, Hum, eu chego e vou ter contato com a mãe de santo, e minha tia era mãe de santo, a Aliette, lá em Brasília, o nome dela era Aliette Rodrigues, ela faleceu, ela foi a mãe de santo do Centro Espírita Tupinambá, no tempo, e, assim, ela jogava búzios, então, assim, ela sabia qual seria a necessidade da qual você teria que fazer uma oferenda. hum. E qual seria o seu orixá de frente, o que ia ficar do lado, o de trás, e ali ia dando nomes àquelas entidades para que viesse fazer oferendas. E que Uhum. você ficasse ali tendo um compromisso. São muito compromissados, mais do que muitas das vezes a nossa casa, que se chama igreja, Mas a tem um palavra horário diz, para né? tudo. Não pode ser entregue uma oferenda meia-noite e meia, se for meia-noite, tem que ser meia-noite. Não pode passar meia-noite e um. Tudo com muita reverência, muita responsabilidade. Você para ir para uma, vamos dizer que vai ter uma reunião, que é uma gira, chama gira, Hum, né? Tem a gira da direita, que são com pessoas da direita, são assim, caboclos, hum, espírito preto velho, enfim, são os da direita. Aí tem o hum. Baloaê, enfim, tem uma infinidade de entidades. Aí vai ter a gira da esquerda, que é numa sexta-feira, não é? Que muitas das vezes, em alguns lugares, não é a sexta-feira que traz peso, é a segunda-feira que traz um grande peso espiritual. Que eu acredito que vamos ter oportunidade de falar sobre todas essas Sim. batalhas espirituais e que são existentes. E que nós muitas vezes brincamos com tudo isso. Muitas vezes não damos horas, porque é claro que não vamos dar. Se você é posicionado, você vai entender que tem um Deus que é por você. E quando ele fala que tira você da casa da servidão, do Egito, da casa da servidão, ele está tirando você de uma escravidão. Porque Sim. outrora eu era escravo. Uhum. Na verdade, né, eu era escrava, porque eu estava ali em um lugar que não era meu. Eu Sim. estava dentro de um posicionamento que não era para estar. Que também eu tenho respeito por pessoas que eu conheço hoje, claro, amo muito e assim respeito de fato. Não reverencio, reverencio a Jesus, Sim. mas eu tenho respeito porque são pessoas amadas por Deus, são pessoas que Deus tem um chamar com elas. Então, assim, nós sabemos de muitas coisas, mas temos que ter policiamento para que a gente não magoe as pessoas, não Sim. é? E hoje em dia está muito banalizado de chegar assim, ah, você é endemoniado, você está fazendo parte dessa linha. Não que eu Uhum. tenha medo, claro que não Sim. devo a ninguém, graças a Deus. Eu só devo ao Deus Sim. Todo-Poderoso e Altíssimo. Mas temos um cuidado, porque são vidas para ser tratadas assim como a Sim, minha foi com tratada. Eu certeza. estou aqui hoje porque eu fui tratada. Mas eu também era débita, eu Uhum. também fazia parte, eu estava ali, dia de sexta-feira, reverenciando a uma entidade maligna, me pedindo para me abençoar, vestida de preto e vermelho, eh, e aí fazia fila. No sábado eu estava lá desenvolvendo a mediunidade, que dizia que eu tinha uma jurema, que também é uma outra entidade, que na Uhum. verdade é outro tratar e outro nome, Sim. só que estava que não era o que Deus queria para mim. E foi um trabalhar diferente. Então, não é porque hoje eu estou nesse trabalhar diferente, nesse posicionamento do qual Deus me colocou, que eu tenho que sair batendo em todo mundo. Não é Sim. assim. Eu não tenho que sair atropelando as Uhum. pessoas. Tem que haver um respeito. Então, é por isso que eu tenho um cuidado de falar. Minha avó foi mãe pequena de centro, sim. A minha tia foi mãe de santo. Eu fui filha de santo da minha tia. Uhum. Santo é Deus, é claro. Todos nós entendemos o que eu estou falando agora. Só que lá, para ela, eu seria filha de santo dela. Ou Uhum. seja, porque ela conheceu a fundo a Umbanda, o Candomblé, o Sim. Queto, que são 3 linhas diferentes, não é? 3 linhas do que ela professava diferente. Um tem uma diferença para o outro. Mas ela conhecia, ela estudou para isso. Ela estava lá fazendo o que ela conhecia.
Então, quando Deus fez todo o mover na minha vida que me lançou para Sergipe, eu quis conhecer os locais que não era tão profundo quanto o dela, porque ela me preparava para ser mãe de santo no lugar dela. Na verdade, ela estava me preparando, só que Deus ele já estava na minha vida, eu já era uma pessoa selada, tanto que eu lembro, puxando para essa parte assim, Daiane, que quando ela me colocava na roda para me desenvolver a suposta Sim. mediunidade que eu teria, eu muitas das vezes eles falam mistificar, mas eu mentia mesmo. Eu mentia e eu começava a dizer que estava manifesta, imitava, sabe, tremia os Uhum. braços Sim. e falava que estava dando um gargalhada, porque eu não queria eu ficava muito agoniada, inquieta, me tornava muito, assim, eu ficava como eu vou te falar agora, Deus? Eu ficava alguém muito apreensivo com tudo aquilo. Eu queria me Uhum. livrar daquilo ali, então eu dizia: "Eu vou Sim. fazer o seguinte", a minha mente era de adolescente. Uhum. Adolescente é muito aflorado, não é? E eu, o que que fazia? Começava a imitar. Só que tinha alguém que chamava Gildete, eu lembro de todos os nomes, lembro de todos os nomes das pessoas, eu lembro de tudo que elas faziam. E aí ela recebeu uma tal cigana, não é? E recebendo a tal cigana, ela olhou para mim e falou assim: "A sua sobrinha mãe Aliette está mentindo, ela não está manifesta". Só que eu continuava, porque eu não Hã. queria que viesse Sim. descobrir, viesse ser Não descoberto a queria minha. aquela frustração, né, Sim, ela não estava claro. ali. E aí ela falou: "Ela não está", e ela não gostava muito de mim. Quando Uhum. ela não estava manifesta, ela não gostava. E aí eu falava assim pra ela: "Eu também não gosto de você", ela era bem alta, né, ela hoje faleceu, né, tinha uns olhos lindos, verdes, a mãe dela chamada Alba também, uma pessoa excelente. E ela quase descobriu o próprio porque eu mentia, então o demônio sabia Sim. que eu estava mentindo ali, Aham. né. E aí eu ria depois. E aí minha tia falava assim: "Clarinha, você fez isso mesmo?" Aí eu disse: "Não, eu não fiz, minha tia". Nossa, meu Deus, me perdoa, né, porque eu mentia lá. Sim. E depois tornava-se o real e ela disse: "Olha, você precisa ser feita no santo, você tem que ficar", porque lá no Roncol é 7 dias, 14 dias, depende do dia que for, conotado para o que você possa Uhum. fazer, estar dentro desse quarto para você E o que aprender, que o mais acontece nesse profundo. quarto? A senhora fica, a pessoa fica São sozinha, como é? banhos olha assim, não, não, não. Sempre alguém que está ali vai sempre dar um suporte, que é Uhum. auxiliar da mãe de santo, Sim. que é os filhos de santo que são preparados para todo esse ritual, que você vai ter que deitar lá 7 dias, 21 dias, 14, 3, depende do grau do qual você vai estar se posicionando Uhum. dentro de lugares assim, desse tipo. Então, assim, no meu caso, ia se fazer uma saída, de vários orixás, Uhum. que seriam diferentes na época, na minha vida. E teria que ser muitos dias de festa. E diante desses muitos dias de festa, depois eu deitaria, e aí colocaria todo teria uma reverência de roupa, de banhos, não é, que é uma questão de banhos também, então, Uhum. assim, que Deus nos guarde e Ele me guarde, porque Com são certeza. segredos deles, né, que Sim. nós temos que ter um certo policiamento de tudo isso, mas que eu também não vou temer, porque Uhum. foi o que eu passei, foi meu testemunho, Sim, e hoje eu digo que é um testemunho de vida, para a sim, glória de com Deus certeza, e para restaurar pessoas que estão no engano. Eu estive no com engano por vários certeza. anos. E tudo que eu ia fazer era uma vela acesa, era pedindo para alguém. Então, eu com idade de 14 anos, para você ter uma ideia, eu entrava em uma casa que o centro dela era enorme, um barracão muito grande, só que ao redores desse barracão tinham casas específicas. Qual seriam essas casas específicas? Casa de Abualuaê, que é um orixá da Umbanda, Hum. era o Cruzeiro das Almas, que são os pretos velhos, enfim, espíritos que já morreram, tem muitos nomes dentro Uhum. da Umbanda. E a casa de Exu, que são várias entidades malignas, Hum. que quando Satanás veio de lá, trouxe com ele vários deles Sim. e fazem hoje, a parte deles para cada situação e cada área de vidas. Uhum. Esse é o meu testemunho de vida, eu preciso contar uma parte dele, Sim. estou contando. Então eu vi muitas famílias ser destruídas, cuidado crente, cuidado porque quando você não ora, quando você não jejua, quando você não se posiciona, Deus ele vai estar com você, mas você vai estar abrindo brecha para várias entidades malignas sobre a sua casa. Então, a partir de hoje, tenha vigilância, comece a orar, faça um dia com Deus, consagre a sua casa, os seus filhos,
a sua esposa, o seu esposo, porque ele não brinca. Porque ele não brinca. Você brinca com Deus, mas ele não brinca com você. Fica aqui um aviso de muita importância, amém? Então, assim, eh, são entidades que agem muito mesmo. Não é que você não vai poder fazer nada, que você não é santo. Santo é Deus. É o que eu disse, nós somos falhos, mas seja transparente. Seja alguém que você é leal com Deus e é leal com o próximo. Porque quando você não é leal com o próximo, você não é leal com Deus, quem vai fazer festa na sua vida não é o Espírito Santo. A alegria que ele nos dá e nos renova não vai ser ele. Você vai adquirir muitas doenças emocionais, você vai adquirir um contexto de texto dentro da sua casa, texto e um contexto de trevas dentro da sua casa. Não vai ser Deus, porque tudo vai dar para trás. Aí você fala, muitas vezes não é nem Satanás, certamente não é ele. Deus ele permite, mas a maioria das vezes é ele sim. É ele com brechas do que você usa as palavras de baixo calão, o que você declara o seu dia, os seus filhos, quando você fala com a sua filha de forma diferente, é sim o inimigo da sua alma, juntamente com a legião dele, faz muitas coisas acontecer dentro da sua casa que você imagina que é algo natural, mas não é. Por sua língua, muitas das vezes, por sua falta de caráter, sua falta de valores com Deus, porque com Deus nós somos ensinados a ter valores e princípios. Não é a igreja que ensina, você já vem de casa com tudo isso, porque eu fui ensinada. Porém, é muito engraçado, eu fui criada por alguém que foi mãe de santo e por alguém que hoje está viva, que tem 84 anos, chama-se a Luzaia, minha tia, tem um grande carinho, apreço, uma pessoa que me ensinou muitas coisas. A mulher que eu sou hoje, primeiramente, claro, eu agradeço a minha mãe biológica, a minha mãe Sônia, uma mulher trabalhadora, corajosa, mas aprendi muita coisa com a minha tia também. Minha tia me ensinou a ideia dos princípios, a ideia de que eu tinha que colocar dentro da minha vida cotidiana princípios. O que é princípios, pastora? É você andar corretamente, com honestidade, você ter lealdade com alguém, ter caráter com alguém, não querer infringir a vida de alguém com aquilo que você quer impor dentro da vida dela. Então, minha tia me ensinou muita coisa, não pegar nada de ninguém também. E o que eu vi dentro da Umbanda, eh, me perdoe Deus, o homem não. Hoje eu vejo em alguns lugares que não me agrada. Lugares são esses, Daiana, que é a igreja mesmo. Porque a minha tia, independentemente de estar dentro de uma posição como mãe de santo, uma mulher muito, gente, espera não se assuste, muito honesta. Na questão trabalho, sabe, muito honesta, é diferente de de muitas pessoas que hoje claro, eu não caminho, mas eu conheço muitas das vezes e assusta. E hoje a igreja precisa estar de portas abertas para pessoas doentes, assim como eu fui doente espiritualmente, e Deus me curou. Por quê? Sim. Mas a palavra mesmo fala, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da Dos das luz. luz da luz, É, sim, sim. é verdade. E o que eu entendo com todo esse ensejo dessa permissão de Deus, de ter sido selada por Ele, de ter tido um chamado, porque nós temos um chamado a desenvolver. Não tem essa de que Deus escolheu o bonitinho ou bonitinha. Não, Ele chamou e selou. E Ele me selou que eles não conseguiram colocar as mãos sobre a minha vida. Mas eu conheci bastante de lá. E hoje Deus me usa o inverso. Eu sou muito afrontada, confrontada na parte de libertação, porque há entidades malignas que elas não se manifestam, elas estão ocultas. Sim. E muita gente sabe do que eu estou falando. Estão ocultas por causa de um comportamento ardio, soberbo, um comportamento que muitas das vezes você entende que é melhor que o outro, que nós falamos acerca dessa toda a conversa que nós estamos tendo, de pessoas que têm muito conhecimento e quer pisar o outro. Que esse conhecimento serve para agregar em propriedades. Hoje mesmo eu estudo teologia na Intecide, viu, gente? É na Intecide, aleluia. O meu professor Paulo Henrique, um abraço. É muito proveitoso estar estudando com o senhor. Amo o meu pastor. E você que quer ter conhecimento para ter propriedade sobre a sua vida nas mensagens da qual você desenvolve na sua igreja, procure esse instituto maravilhoso. Amém? Então, assim, o que eu falo hoje é propriedade, é você saber o que está falando. Você precisa saber quem é Deus. Quando eu conheci Deus, Ele me permitiu conhecer o lado das trevas. É muito engraçado. E eu estava falando sobre a casa que tinha, as casas que tinham ao redor do barracão.
Então, assim, eu costumava entrar sempre nessa casa que eram muitas entidades malignas, e elas se materializavam, simplesmente conversava comigo tudo, e eu fazia pedidos ali, que esses pedidos, eles foram atendidos quando eu voltei para Aracaju. Misericórdia. E a senhora não tinha medo, não, receio nenhum? Não, eu nunca tive medo, sempre tive medo do ser humano. Mas como se Se materializava como pessoa, e até hoje faz como assim, como pessoa? pessoa, até hoje faz assim comigo. Até hoje eu vejo quando alguém está precisando de libertação. Sim. Eles se apresentam para mim e Deus me fala todos os nomes que as pessoas só se acostumam com o espírito de morte chamado Exu Caveira. Não é só ele Uhum. que existe, só se acostuma com a Pombagira Padilha. Não é só ela que existe, gente. É uma legião. Eu não, mas pastora, nós não costumamos entrevistar demônios. Sim, eu não entrevisto, mas os nomes têm que ser declarados para sair dali Sim. e não voltar nunca mais, Uhum. porque Deus nos deu autoridade para pisar Sim. na cabeça da serpente e escorpiões. E quando ele subiu ao céu, Jesus, ele deixou maiores poderes. É o que está escrito. Então, nós temos essa autoridade, quando é ortogada sobre nossas vidas em posicionamento, não é de qualquer jeito. Você não pode estar Sim. trabalhando numa linha de libertação, mentindo, É. se prostituindo, Pois. pegando naquilo que não é seu. Uhum. Mas hoje as pessoas querem banalizar, fazer obra de libertação, dizendo que está fazendo, faz um teatro e diz que até eu entendo, Diana, que o inimigo das nossas almas, Satanás, o nome dele, senta e fica rindo. Por quê? Porque não tem nenhum conhecimento do que é tudo isso. Uhum. E banaliza, não consegue aquela pessoa sair do que está, porque opressão não vem de Deus. A opressão não vem de Deus. A depressão também, muito menos. É uma doença, claro, emocional, física, temos que tratar. Não temos que ser ignorantes. Sim. Mas há muitas partes espirituais. Vamos dizer que alguém que está depressivo, muitas das vezes há uns 50% de que você precisa tratar fisicamente, 50% espiritualmente, procurando Jesus, porque ele me curou assim, dessa forma. Entende? Eu tive duas depressões. Eu tive uma depressão do casamento e outra da minha mãe. Minha mãe, como eu falei, uma mulher trabalhadora, linda, maravilhosa. Minha mãe teve um câncer no esôfago. E quando ela teve esse câncer, eu sempre fui muito usada, né, na área de cura, por misericórdia e graça, porque é ele, não sou eu. Uhum. Exalto o nome dele. E eu não aceitei quando ela morreu. Mas Deus, ele já havia falado que ia recolher como uma rosa no jardim dele, e minha mãe foi para a glória salva, a minha avó também para a glória, porque Deus, ele me prometeu. Quando eu saí da casa da servidão, ele falou, mediante a uma pastora abençoada que tocava pandeiro em um bairro de Sergipe, ela falou assim: "Pastora, todos os seus familiares, até chegar à glória, vão aceitar Jesus". E foi assim que aconteceu com a minha mãe e com a minha avó, graças a Deus. Glória a Deus. Então, assim, nós conhecemos muito bem esse outro lado. Então, Deus nos transportou para o reino da glória. E hoje eu sei muito bem falar do que é estar com Jesus e estar sem Jesus. Sem Jesus, e ainda, quando você fala com a sua fala dentro da sua casa, muitas das vezes, Jesus está na minha vida. Sim, mas você mente, você é falso, você é fingido, você é mentiroso. Como é que Jesus está na sua vida que ele é tão Pois. limpo, tão É. maravilhoso? E para ele usar alguém, alguém tem que estar posicionado. Eu não acredito nessa fala, me perdoe, não Não, tudo acredito bem. nessa fala de que Jesus usa vasilhas. Uhum. Não. Não. Não, não, não. Não, de jeito nenhum. Jesus, ele usa pessoas posicionadas, mediante a presença dele. O que é posição? Aí alguém pode se perguntar nesse momento: você é tão perfeita? Não, perfeito é Deus. E alguém que quis ser perfeito, que se chama ele, Satanás, quis ocupar o lugar de Deus e não tem jeito, porque ele não tem nem a chave do inferno. É. Ele não tem nem a chave do inferno. Pois. Então, o que eu acredito é que existe Jesus que veio e está em nossas vidas, que é um Deus que liberta, salva, cura, restaura, transforma e redime. Quando você tem um grande arrependimento. Quando João Batista estava lá, Uhum. clamando no deserto, que ele falou do arrependimento, que eu acho linda a história de Zacarias, enfim, dele, não é, do pai de João Batista. Eu acho linda. Eu já mentirei muito sobre o livro de Zacarias, então eu acho linda essa história, porque outrora as duas são primas, Isabel, Maria, então é É. lindo demais, né? Falar da Bíblia é algo lindo, e você tem que viver a Bíblia. É, com Você certeza. precisa. Eu tinha muita sede, até hoje eu tenho. Eu não mudei a sede de estar com Glória a Jesus. Não Deus. mudei, de forma alguma. As pessoas falam assim, no primeiro amor. Mas por que você perdeu o primeiro amor? Porque ele não te deu uma casa?
Ele não te deu um marido? Ele não te deu um carro? Uhum. Jesus é isso para você? Para mim, ele não é. O carro, a casa, ele não é o dinheiro, ele não é o marido. Para mim, Jesus é tudo, porque tudo é para ele, por ele. E Jesus me salvou, me libertou, me curou, transformou. Aí você vai falar: "Por que esse dedo? Esse dedo não é de profeta nem profetiza. É algo da autoridade da parte dele, que ele está dizendo para você que você tem jeito. Você pode ser transformado, transformada, redimida, redimido pelo poder, pelo amor que há nos céus e na terra. Por que você está com tanto medo, se você pode levantar nesse dia e dizer que ele é bom, e que você pode dizer: "Eis-me aqui, Jesus"? Porque muitas vezes entendemos que o "eis-me aqui", Daiana, é só para viajar, fazer a obra. Por que você não amanhece perguntando para ele: "Quem é que o Senhor quer que eu seja usada ou usado? Quem é que o Senhor como é que o Senhor quer nesse dia que eu me porte? Eis-me aqui, Senhor Jesus, para fazer a sua vontade". Então, voltando, eu conversava, como nós paramos aqui, eu conversava com eles e eu só acredito se vocês se você me der isso, e fizer aquilo, e fizer isso aqui. E foi aí que eu vi a existência. E acontecia mesmo? Acontecia, porque quando eu não era, casada ainda, com meu ex-marido, Sim. eu falava assim: "Eu quero isso com muito dinheiro", Uhum. e vinha isso com muito dinheiro para mim. Hã. Eu desfilei 4 anos em um shopping chamado Rio Mar, Uhum. em uma loja de surfer, muito famosa lá, eu não vou fazer propaganda não, tem que patrocinar você. Então assim, desfilei 4 anos e com muita evidência, fiquei muito conhecida, então o que eu pedi lá atrás, outrora, conversando com essas entidades, eu recebi lá, mas foi passageiro, porque tudo que ele nos dá é tomado, Sim. mas o reino de Uhum. Deus, quando Deus manda para nós com excelência, 100 vezes mais, é fixadamente real e fica ali na sua vida até a eternidade. Só se ele quiser tirar, É. porque Deus ele dá e ele também toma, mas de uma forma para tratar a sua vida, Hum. assim como tratou a minha. E a minha foi tratada com perdas, mas perdas que foram ganhos. Ganhos para hoje estar nesse tempo de cura, Glória a que é o seu Deus. programa abençoado. Eu estou aqui no tempo de cura. Amém. A cura que me trouxe até aqui. Porque se não tivesse sido essa cura, eu não estaria aqui. Qual é a cura? Jesus. Ele me curou. E foi um tempo muito devastador na minha vida, porque você não tem crédito quando você está sem direção. Você não tem crédito. De forma alguma. Ainda que alguém te abandone no interdício da sua caminhada, mas eu entendo que em toda essa caminhada Jesus vai te validar. Alguém não te valida, mas Jesus sim. Jesus ele te valida de forma grandiosa. Assim como ele fez comigo. Eu cheguei aqui, gente, foi uma promessa. Foi uma promessa de Deus. Há anos atrás, ele falava: "Filha, quando você se posicionar, levantar-se como eu quero", como ele falou com a filha de Jairo, Tarintacume, "levanta e anda e come", aleluia. Eu levantei, andei e comi, aleluia. E até Glória a hoje, Deus. Aleluia. porque sem essa palavra, nós não conseguimos ficar de pé. Sem Aleluia. essa presença, não É. conseguimos chegar. Sem essa comida maravilhosa, não conseguimos nos fortificar. É. E eu entendo que nós precisamos nos fortificar todos os dias da nossa Com vida. certeza. E há um grande testemunho. Eu estou aqui hoje, fui acometida por 3 vezes, de quase estar hoje falando contigo aqui, de homicídio. Eu poderia estar hoje debaixo da terra, ou não sei aonde, porque poderia estar morta sem Jesus, porque com Jesus nós temos a esperança, a certeza da salvação, porque nós estamos no caminho da salvação. Isso. Estamos lutando por uma porta, que essa Isso. porta é estreita e não se entra de qualquer É jeito. verdade. Então, assim, a convicção que eu tive de que Jesus estava comigo foi muito forte, porque muitos não acreditavam, mas eu acreditei. Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele falou que ia me levantar, ele falou que ia me dar vida, ele me deu vida, e eu estou aqui hoje. E aí veio os meus filhos, porém o casamento hoje, eu sou divorciada hoje, mas eu não tenho a falta, não estou dizendo do homem em si, eu estou dizendo do que eu vivi, que não foi bom, mas que também não foi, péssimo, porque eu aprendi, eu entendo que hoje eu tenho uma vasta experiência por ter passado, era uma menina em tudo isso, e passei uma vasta experiência, aprendi muito. Eu estou falando que hoje, preencheu esse vazio. Hoje, o meu foco é muito profissional,
Claro que na obra, primeiramente, obviamente, foi quem me levantou e eu sou grata Sim. até a eternidade, na minha vida profissional e naquilo que eu amo fazer, que é estar sempre podendo ter conhecimento. Tudo é consequência, como eu havia falado, tudo é consequência diante de Deus. Aquilo que nós somos com Ele, Ele é conosco. Então, se você é alguém que se sente enfraquecido, que não tem um fortalecimento, procure se fortalecer com Deus, porque não está fácil. E o reino das trevas existe sim, ele existe. Eu vivo em constante oração, em súplica sim, porque aonde nós possamos assim ter combustível para É viver. verdade. Ah, pastora, mas tem que ser tudo oração, tudo oração. Hoje está tudo muito fácil. Eu quero, por exemplo, Deus ele fala: amanhã eu vou levantar alguém como uma diaconisa, como um presbítero. Mas a pessoa quer amanhã, mas ele não quer uma jornada, Uhum. não quer um processo, É, não quer um processo. Porque eu entendo assim, muitas vezes é algo que é uma falácia. Ah, o processo é maior que a promessa. A promessa é bem maior. com certeza. Os céus, ninguém tem ideia de como o céu É, seja, de fato, o tamanho dos céus para que aqueles que vão herdar eles. E nós estamos esperando esse grande dia. E se você não tem essa consciência de esperar esse grande dia e entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, comece agora a se conscientizar, a se levantar da onde você caiu, da onde você está caída, caído. Levante-se e ande, coma. Jesus espera você para o grande dia ceiar com Ele naquela linda mesa, em nome de Jesus. amém. Porque Ele é Glória a bom, Deus. Daiane. E Ele é existente. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu já passei por vários estados brasileiros, muitas igrejas, muitas obras de Deus. E eu nunca dei não para a obra de Deus, porque eu amo a obra de Deus. Em comunidades, muitas comunidades, 2 horas da manhã. E nós temos frutos dessas 2 horas da madrugada. Um projeto de que eu amo muito é estar dando comida em ruas. Eu nunca coloquei em redes sociais, sempre foi na madrugada. Temos registros em fotos, graças a Deus, para cooperar com a obra de Deus, porque é lindo você ir lá e conseguir alimentar tanto o físico como o espírito e o físico. Eu amo a obra de Deus e essa é a verdadeira obra do nosso Deus. Não é quando nós entendemos o que vai nos beneficiar. Eu vou lá e vou ter o benefício, não. O benefício maior é o livramento do dia a dia. É Ele prover na sua casa, é proteger a sua casa, porque foi assim que Ele fez na vida de Ruth, usando Boaz. O que Ele fez? Ele resgatou Ruth, porque Ele é o maior resgatador do mundo, e Aleluia. Ele nos resgata. Ele foi o orientador da vida de Ruth e Noemi, porque todo ensejo começou com Noemi e Amineleque, mas Deus foi com essa família. Ele foi protetor. Ele não precisa provar nada para ninguém, mas ele nos provou que ele foi protetor, provedor, trouxe a provisão, trouxe o livramento, e ainda ele continua sendo o Deus de Ruth, de Boaz, e está aqui conosco nesse dia para dizer que ele está nos protegendo até a consumação dos Aleluia. tempos, Eu Daiane. creio em nome Porque de ele é um Deus Jesus. tremendo, ele não falha, ele não muda. Porém, nós mudamos, mas ele não muda. Ele continua o mesmo. Quantas vezes eu falei que não ia fazer a obra? Quantas vezes eu disse, eu não quero mais Jesus? Mas não por ele, por algumas pessoas que, infelizmente, não faz jus àquilo que é chamado, aquilo que é posicionado para estar fazendo com Deus. Eu não estou julgando, eu não posso fazer isso. O julgamento não está nas minhas mãos. Mas nós sentimos esse impacto de como nós somos chamados do amor, e que esse amor permanece. E as pessoas esfriam porque elas não tiveram real encontro com Deus. Quando eu vejo muitas situações, muitas pessoas, eu estou assim porque alguém fez. Você não teve encontro com Jesus. Porque essa que vos fala, nesse dia aqui, Daiane, foi muita humilhação, muito abandono. Eu não quero na minha igreja, pregava agora, amanhã eu não quero mais. Por causa de um simples relacionamento, ou seja, um julgamento. Eu não quero que venha aqui. E ainda usava palavras de baixo calão. Chegava aos meus ouvidos, mas eu nunca tirei satisfação. E hoje eu estou em Portugal. E hoje eu estou em igrejas que pessoas querem estar e não estão. Uhum. Esses mesmos ditos não estão. Por quê? Porque julgaram. Porque não tiveram olhar de amor. E aquele que não tem um olhar de amor e misericórdia pelo outro, infelizmente precisa reaver a sua fé. Isso, com Precisa, certeza. Isso que eu precisa. ia perguntar à senhora, se a senhora teve alguma dificuldade em termos disso, de ser uma divorciada, Sim, né? sim. Pastora divorciada, se teve algum empecilhos em termos de
pegar e atuar o seu pastoreio. Como é que foi essa. Essa jornada foi muito difícil, porque algumas pessoas não aceitavam, mas tiveram que tem aquela frase do ditado que engolir goela abaixo, porque o chamado foi do Pai, não foi do homem. Eu já preguei em igrejas que têm um certo preconceito, até mesmo de forma, né, vamos falar dessa questão, não vamos abranger Sim. racista, alguns Uhum. lugares que eu não vou ditar os nomes, Sim. claro, mas, assim, Deus me colocou em lugares assim, eu Uhum. honro esse Deus maravilhoso, em lugares que realmente mulheres não aceitavam, quando olhava, nossa, aí perguntava logo: "E cadê o seu marido?", "Sou divorciada", já mudava todo a forma de me trazer naquele altar, de estar ali, mas eu nunca me Sim. eu sempre tive algo comigo muito forte, quando eu saía de casa eu orava e falava: "O Senhor já está aqui, dentro de mim, e já vai estar lá naquele lugar". Então tudo que for para tirar o meu foco em teus céus e na sua presença, não deixe me frustrar, não deixe me entristecer, ainda que o meu coração esfrie naquele momento, mas o Senhor vai me aquecer. Era assim que eu tratava com Deus e fazia a minha parte e ia embora. Outros lugares muito amada por pastores, mulheres casadas, com casais que estavam ali vivenciando casamento, estão vivenciando casamentos no Brasil que são meus amigos de muito amor, assim, de pessoas que são parceiras. Mas em outros lugares, realmente tive dificuldade sim, até com as respectivas esposas, né, que tinham Uhum. ciúmes, né. Sim. Mulheres, assim, que eu entendo: "Meu Deus, por que que isso que existe, não é?" Porque você acaba matando uma vida. Eu sempre Acaba. costumo dizer, Daiane, assim, quando alguém é muito autêntico, muito firme, não tenha medo dessa pessoa. Tenha medo daquela que chora, daquele que chora muito, Uhum. e aquele que muito fala arrastado, que chega olhando tudo que é seu assim, uma expressão que é muito pejorativa, assim, e que nós usamos, aquele que puxa o seu saco, né. Uhum. Aquele ali vai puxar o seu tapete rapidinho, mas não tenha muito medo daquele que é autêntico, que é um Pedro da vida. Esse vai Uhum. ser leal, essa vai ser leal, sabe, porque tem um olhar para Cristo. E as pessoas hoje estão nos dias difíceis e acham que todo mundo é igual. E eu nunca fui, nunca, graças a Deus, não tem histórico que eu, peguei alguém, eu fui lá, dei em cima. Uma que eu só pego o número de pastora. Se for casado, o número da sua esposa, e quero conversar com ela. Eu tive sempre esse cuidado, sempre esse Sim. cuidado. Mas eu fui tão chamada de pombagira. Misericórdia. Nossa, e eu olhava assim de pombagira, porque eu sempre gostei também de me arrumar muito. Uhum. Nós somos princesas do Pai, Sim. precisamos estar bem Sim, apresentáveis. com certeza. Então, mesmo dentro do deserto, que as pessoas se vitimizam no deserto, Uhum. o meu deserto ele foi intenso e ele foi extenso também. Então, assim, foi grande e intenso demais, com muita intensidade, mas ele também nunca me faltou. Sempre cuidou de mim em todo o deserto, fornalha, vale, porque nós passamos por vários desertos, várias fornalhas, várias aflições mesmo, mas o Senhor sempre está ali. Então, eu sempre tive a convicção que Ele me chamou, como até hoje eu tenho essa convicção. Se for para estar comigo, vai estar. Se não for para estar, também não vai estar. Então, há alianças que o Senhor traz que é dele. E há alianças que ele permite que não é dele e ele mesmo vai nos discernir que não é É nossa. verdade. Então eu tive dificuldades sim, e foram grandes as dificuldades. Eu fui muito caluniada, eu fui muito perseguida. Então isso é aquele que dá frutos e aquela que dá frutos. Aham. Quando alguém não está apedrejando, vamos perguntar o que está acontecendo, porque depois de tudo aqui que estamos vivenciando, vai vir também. Só que Uhum. nós vamos estar preparados, porque Deus ele se responsabiliza, Com nos certeza. capacita, Com está no certeza. controle e no governo de todas as Com coisas, de todas as certeza. áreas de nossas vidas, e não podemos temer. E eu digo que Ele é real e presente. E tudo que alguém não valoriza, Ele valoriza. Tudo que alguém não valoriza, Ele valoriza, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Então, passei dificuldades, mas venci. Estou aqui. Hoje eu tenho os meus filhos bem-sucedidos, tenho a José antes que está no Brasil, que eu vou mandar um forte abraço para você, meu amor, te amo demais. O João, meu amor, meu garotão, meu homenzarrão bem-sucedido, a pastora Jéssica está aqui comigo. São presentes de Deus para a minha vida, os meus filhos. Falaram que os meus filhos não seriam bem-sucedidos um dia, mas eles são bem-sucedidos, graças a Deus, por misericórdia e graça. E eu sempre falo: pais e mães que têm os seus filhos muito bem-sucedidos, glorifiquem o Senhor.
Tudo é a glória de Deus, pastora, tudo é a glória de Deus. Sem Ele não conseguimos nada. A minha casa é dotada de testemunhos. Seriam livros e vigílias aqui, porque são muitas passagens de testemunhos. Formação de filho, como essa que está lá no Brasil, que vai chegar a ser juiz assim, porque ela quer, se Jesus não voltar, porque temos que pensar na volta dele. E só ele pode embargar os projetos e planos e mais ninguém. Tem o João, que é um profissional maravilhoso, meu filho também. A pastora Jéssica, Deus me deu presente, sim. Me deu músicos também, que meus filhos assim vieram dos céus mesmo, e eu sou muito feliz com eles. Mãe é mãe, mãe sempre é mãe, e mãe vai amar, mãe vai repreender, mas mãe vai também elogiar. Então, eu estou elogiando, né, nesse dia, porque sou grata a Deus por aquilo que Deus faz, e a gente acha que é o grande, mas ainda está por vir tantas coisas que Ele faz, que Ele promete, que nós não podemos nos agarrar ao que Ele faz, mas a Ele. É a quem eu me agarrei. A quem eu me agarrei, estou aqui nesse dia lindo, maravilhoso, que vai chegar aí para vocês esse testemunho maravilhoso. Não sei se vai ser na tarde, que eu repeti aqui várias vezes, na noite, mas vai chegar. E a sua casa tem um selo do Espírito Santo. A sua casa foi selada, ela foi assim, olhada dos céus com os olhos de chama de fogo, e o Senhor, ele está falando para você que tem jeito. Não diga que não tem jeito, porque tem jeito. Amém? Porque Ele é bom e Ele vive em todo o tempo. Porque Ele foi o Redentor de Jó e é o nosso Redentor também. Todas as pessoas que passaram de Gênesis Apocalipse, do qual o Senhor teve promessas a cumprir, passaram por testemunhos vivos, notórios de dificuldades, e nós estamos aqui. Eu lembro muito de Abraão, quando saiu da parentela e da terra, que passou por cidades, mas chegou à terra da qual Deus ele tinha promessa, e ele fez acontecer, porque foi Deus que prometeu. Não faça nada, eu digo assim, Daiane, sempre, não faça nada sem direção de Deus. Quando você faz com direção, você faz com confiança. Mesmo que no caminho você estremeça, mas a confiança do que vai acontecer está em Jesus, e Ele derrama sobre a sua vida uma grande autoridade para acreditar que você vai chegar. E você chega. Porque a Bíblia vai nos dizer que 1000 anos para Deus é um dia, e um dia para Ele é 1000 anos. Ele não mudou de forma alguma, porque Ele é um Deus maravilhoso. No livro de Filipenses 4, ele vai falar que os nossos pensamentos é os vossos pensamentos dEle, e que não tem que ser mudado. E a honestidade que nós temos é a honestidade dEle. E quando eu lembro desse versículo e capítulo em Filipenses, como é que pode, não é? Tantas pessoas conhecer a verdade, e tantos textos maravilhosos sobre a Bíblia, e permanecerem errantes. Eu pergunto todos os dias para Deus, obviamente que o julgamento não está nas minhas mãos, mas por que não aprende? Porque vai ver o milagre de Deus. Eu sou muito loucona, eu creio que Ele vai fazer o mudo falar, eu creio que o surdo vai ouvir, eu creio que Deus vai curar o câncer, o aidético, eu creio que Ele tem uma ascensão de cura sobre a igreja. Uma sessão de curas, não é só dar, porque nós somos aquelas pessoas que só pede, pede, pede. Parece que Jesus é feito para mercadorias, mas que Jesus não é aquele que é o dono do milagre, que vai fazer no detalhe para você, porque são detalhes. Muitas das vezes as pessoas vão atrás da medicina, que a medicina foi deixada por ele, são doutores, eu acredito na medicina, só que tem a parte espiritual. Quantas vezes eu fui para o hospital que não era nada dos meus rins direitos nem esquerdos, eu levantei de uma maca cirúrgica no meio de uns exames que eu ia fazer uma cirurgia do rim direito. E o esquerdo estava comprometido, porque quando eu pisava, dava uma dor muito forte lá atrás na minha coluna, só que eram os rins. Estava muito agravado já, e eu passei várias noites em hospitais, que também teve essa parte dos rins direito e esquerdo. Enfim, foi uma gama de provações para que eu viesse ficar a mulher que eu estou hoje, ou seja, transformada, redimida, serena, porque são frutos do Espírito Santo. Perfeita não estou, porque senão eu vou ser santa e vou para a glória. E esse momento eu acredito que ele não vai agora, quando me trouxe para o que ele quer, não é? Quem sabe dos dias é ele é o dono dos dias, ele é o dono da vida e da morte, sabemos disso. Mas ele está aí para curar. Então vamos abrir as portas para Jesus.
Vamos entender que Ele é um Deus que transforma, que cura, que salva, que liberta a sua casa. Eu estou falando para multidões de pessoas nessa noite. Acredito nesse dia que vai chegar esse podcast, que vai chegar no amanhecer e alguém vai ouvir essas palavras das nossas bocas e vai entender que Jesus é bom e Ele liberta, sim, Ele transforma a sua casa. Ainda que você esteja numa condição de dar cabo da sua vida, Jesus transforma a sua casa. Ainda que você está no fim de um casamento, mas Ele é um Deus que restaura, porque eu sou usada para que Deus restaure casamentos. Porque hoje eu coloco Ele como meu Pai, como meu tudo, e não sinto falta. Não sei que Ele queira preparar algo, não é? Não vou dizer estou fechada, mas nesse momento o meu foco é realmente a obra é profissional, mas eu entendo que Jesus é o Deus que cura, salva, liberta e tem um novo tempo de cura para você. Então, cure-se das suas feridas, daquilo que você imagina que é difícil, mas não é impossível, porque Ele vai perguntar para você agora: acaso há algo impossível para mim? Não há. Lucas 1:37. Não há nada impossível para o nosso Deus. Então, creia que Ele está fazendo toda a diferença sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, parentela, sobre a sua vizinhança, sobre a sua faculdade. Ele está com você. Amém? Creia em nome de Jesus. Ele é bom. Aleluia. Ele é Glória a bom. Deus. Ele está aqui. Aleluia, eu creio. Que Aleluia. maravilha, que maravilha. Eu creio Sim. que a senhora tem muito mais para nos Sim. contar. Como a senhora Sim. disse, que se fôssemos ficar aqui, ia dar vigília, ia dar tudo. Eu creio que isso. Amém. Mas, enfim, pastora Clara, me conte uma experiência, assim, espiritual que a senhora teve, que a senhora disse assim, meu Deus, o que é isso? O que que eu vou contar? Cheguei em São Paulo. Vamos lá. Ah, é um baú de surpresas a vida da pastora Clara. Cheguei em São Paulo sem casa, né, morando primeiro que foi 7 dias de favor, e depois, houve situações e desse favor, que eu amo muito essa pessoa, eu fui para uma igreja pregar, e chegando lá, Deus ele preparou tudo. Ou seja, eu terminei a ministração, eu não peço, eu costumo nunca pedir nada para ninguém. Eu sempre oro. Eu acredito que Ele é o dono do poder e Ele manifesta esse poder. E aí eu orei e conheci essa pessoa, que foi um cuidado muito grande, uma missionária Beth, uma mulher de Deus, está na glória hoje, tem 2 anos que faleceu. E eu falei para Deus a seguinte frase, eu disse: Deus, eu não quero ser uma cigana, que é um ditado popular, Sim, que muda-se para um lado e para o outro com tendas. isso. E se precisar colocar uma tenda para a obra, tudo bem, mas para ficar em uma casa hoje, outra amanhã, não tenho nada contra quem ainda não tem uma propriedade, claro. Isso foi uma fala minha com Deus. Sim. E foi uma grande experiência. E aí ela me alugou este local com o marido dela. Só que na época eu lembro que foi em 2016, no mês de agosto, eu cheguei a 31 de julho de 2016. Em 10 de agosto, eu fui pregar nessa igreja, conheci essa mulher que era porteira dessa dita igreja. E ela me levou na casa dela, o marido me alugou a casa, enfim, ficamos lá. Cheguei só com as malas em São Paulo, me chamaram de doida, enfim, é uma história muito longa, mas Deus, ele nos mínimos detalhes, ele foi o provedor, proveu tudo. Essa mulher cozinhou para mim uma semana e mais 9 pessoas, comigo 10. Mas assim, e depois desse ensejo de 8 meses, porque lá eu ganhei um rapaz que vivia traficava, e aí eu ganhei ele para Jesus, hoje ele canta rap em São Paulo, enfim, uma bênção. Deus me levou para ali para uma obra. Ela também casou, foi batizada, era porteira da igreja. Casou, foi batizada, foi uma obra completa que o Senhor fez. Quando ele me tirou de lá, eu disse: eu não quero viver aqui, porque eu deixei lá tudo por minha paz. Eu não briguei por nada, mas eu não quero viver assim. Daí ele preparou, onde hoje nós temos um apartamento que é básico, claro, lá na zona oeste de São Paulo, no Butantã. Ele, 2 assalariadas que não tinham condições alguma de comprar um imóvel. No Brasil, você sabe, é o sistema. Mas Deus ele fez foram muitos outros milagres e outras experiências. Eu estou falando de habitação porque alguém pode estar numa dificuldade e Deus está falando agora que não há impossível para Ele, que Ele é dono de todas as coisas.
Eu nunca subi muito para pedir bens materiais para Deus, eu sempre pedi vidas para o Senhor. Desde o início do meu ministério, que se iniciou a minha caminhada, eu sempre pedi almas para Jesus. E aí eu fui para o monte, orei ao Senhor e ele usou alguém e falou assim: "Olha, eu estou te dando esse apartamento. Vai existir 2 situações, a outra situação eu falo em outra oportunidade. Eu vou fazer isso aqui para você e vou te dar um apartamento". Eu disse: "Mas como, Jesus?" Só que nós já tínhamos feito toda a pesquisa, as minhas filhas, a pastora Jéssica e a Joseane. Só entrei com a parte financeira para ajudar um pouco, mas elas entraram com o nome, com outra parte, e não tínhamos nenhuma oportunidade nesse negócio. Só que fui para o monte, quando eu voltei no monte, eu fui com a minha filha, acompanhei ela e disse assim: "Deus, se o Senhor me trouxe para aqui, o Senhor vai me dar uma chave de uma casa e eu não vou passar vergonha". E foi assim que Deus fez. Eu fui naquele dia, naquela tarde com ela, na Tenda, que é uma construtora de São Paulo. Nós tivemos uma entrevista com a moça, maravilhosa ela. Nos atendeu, ela era da igreja a igreja cristã no Brasil, da ACB. E aí, Rosana, o nome dela, Deus me trouxe à memória. Aí Rosana olhou para mim e falou assim: "Eu não sei porquê, mas Deus vai abençoar você". Eu disse: "Ele vai, porque ele é bom". Ela pegou na minha mão, muito fortemente, muito gentil ela. Ela: "Vai mesmo, porque você é muito diferente". Eu disse: "Vai mesmo". E uma outra pessoa não aceitou uma outra história, não aceitou uma oportunidade que teve, mas eu disse: "Eu quero essa oportunidade". Ela disse: "Você vai ser muito bem-sucedida nesse caminhar, porque você está aceitando isso aqui". Não é que era simplesinho demais, é que, assim, a outra pessoa achou uma dificuldade, eu não achei, porque com Deus não tem dificuldade, porém ele nos prova. É sim um caminho de dificuldade, mas com ele eu digo que não tem dificuldade. E aí, coloquei a mão nos papéis, ungi os papéis com óleo, que o poder não está no óleo, claro, claro que não. Disse: "Deus, aqui é nosso". Ela mandou os papéis para a Caixa Econômica e quando foi num sábado à tarde, eu cheguei do monte e recebi a ligação que tinha aprovado o nosso apartamento, recebemos ele na planta. Isso foi em 2018, 2020 nós recebemos ele. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, extraordinária, tanto que os livramentos, não vistos e vistos, na minha saúde, na saúde dos meus filhos, que tanto que 2023 e 2024 que eu não cheguei até essa terra, porque eu também passei por um processo muito forte, e que eu estou aqui. Deus preparou o hospital, preparou médicos, e eu estou aqui hoje, que não era para estar. E o Senhor me deixou porque Ele tem algo muito forte, tem vidas para salvar. Eu não acredito que tem essa, quem tem promessa não morre. Se chegar o tempo, vai morrer, Com certeza. porque Ele é o dono da vida, como eu já falei. E foi uma experiência assim extraordinária, sabe? Maravilhosa. Umas das experiências que eu tive com Ele, de falar com Ele de forma muito clara e Ele atender. E eu lembro muito bem que eu falei assim: "Não me coloque em barulho, por favor". Por favor, porque eu sou mulher de ir lá no barulho, mas eu não quero barulho para descansar quando eu vier das suas obras. E ele fez exatamente como foi pedido, porque a Bíblia também fala que nós temos que saber pedir, não é? Que a gente muitas vezes pede e não É, pede como deveria. Então, esse Deus é maravilhoso. E assim, meu filho, agora, recentemente, foi livre de morte, graças a Deus. Foi uma experiência também muito boa, porque eu recebi um telefonema de uma pastora. Eu oro muito com pastoras do Brasil. Eu tenho 2 grupos de orações. Nós nos reunimos em chamada e nós oramos, uma pela casa da outra, por nações, nós oramos e nós vemos os resultados do que acontece em todas as áreas, de pessoas que não estão casadas, divorciadas. Então Deus vai trabalhando de forma tremenda com essas orações, que é na terça e quinta. E numa dessas orações, Deus ele me falava assim que estava livrando um da minha casa, que seria naquele dia. Antes de eu viajar para cá, o meu filho sofreu um assalto, colocaram a arma na cabeça dele. E todos os dias, quando ele sai para trabalhar, eu oro muito e sempre peço a Deus para ir na frente dele, enfim, o que mãe sempre faz. E vai orar, né? Que eu vou orar. E nesse dia foi muito maravilhoso. Assim que eu tive a ligação, o meu filho chegou pela porta, sentou na sala antes de eu viajar. Foi algo para me abalar. Só que eu disse: "Deus, me acalma. Eu preciso não demonstrar isso para ele, preciso dar força para ele". Não levaram o carro, não mataram ele, e graças a Deus que não mataram ele. Poderia ter levado tudo, como sim. levou tudo, fizeram abrir aplicativo de banco, em tudo. E Deus, mais uma vez, se manifestou com a sua glória e seu poder
dando livramento ao meu filho. Ele estava trabalhando e os meliantes chegaram e colocaram a arma, uma pistola, sobre a cabeça dele e quase meu filho foi embora. Mas Deus ouviu as nossas orações e deu livramento para ele. Então, uma grande experiência. Para mim, as maiores experiências não são as materiais, são as espirituais. São as espirituais. Essa foi uma das. A enfermidade que eu tive, que foi muito espiritual, desencadeou uma anemia. E eu achava que era problema de coração, e não era. Passei 6 meses não falando nada para ninguém de casa. E claro que não fui negligente à minha saúde, eu sempre estou fazendo exames, sempre, sempre, de rotina. Mas nesse tempo, os médicos foram negligentes demais, 23 e 24. E aí eu resolvi mudar de médico no final de 2024, foi quando Deus me deu vitória. Porque também tinha obra no hospital naquela data, que foi 29 de maio, que inclusive eu vou fazer um ano que fiz cirurgia, agora 29 de maio. E que Deus me deixou aqui na terra e que Ele fez milagres naquele hospital, curando gente ansioso, gente de câncer, para a glória de Deus, e restaurando casamento naquele hospital em 3 dias. Então Deus, ele tem os seus propósitos, tem os seus projetos, os seus planos. Você não tem que perguntar o porquê e como vai ser. Você tem que obedecer. Essa é a real e verdadeira realidade. Então, assim, são muitas experiências de cura. Eu já fui curada de câncer, fui curada de rins, direito, esquerdo, e eis-me aqui. Aí você olha assim, ô pastora Clara, eu digo, oi Daiane, quantas experiências, porque foram fortes experiências. E não é história de carochinha, são histórias reais, reais que transformam. Que ele sempre falava assim, ao pisar eu vou fazer, e ele faz. Ele faz. Ele faz de uma maneira natural, no sobrenatural, com toda a autenticidade, com toda a transparência. Ele continua sendo Deus, ele não muda. Eu não sou a favor de falas que, porque Deus ele não faz assim, ele faz assado, Deus ele faz da forma dele. Não é sendo ensinado por homem algum. Ele faz como ele quer. É por isso que eu estou aqui hoje, sentada aqui de frente de você e tendo essa experiência maravilhosa de estar no tempo de cura pela primeira vez, podendo expressar tudo aquilo que o nosso Deus faz sobre as nossas vidas, e Ele jamais te abandonará, porque Ele é um Deus que nos sonda no deitar, no levantar, aleluia. E quando estamos deitados, Ele nos sonda. O Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele está presente. Ele é poderoso. Então foi uma experiência assim extraordinária, porque ele não tem que provar para mim o que ele pode fazer, mas ele confirmou porque me levou para aquela terra, porque eu era muito resistente a ir para São Paulo, também tem essa. Eu não queria ir para São Paulo. Eu comecei a pregar em 2010 e quando foi 2016 eu fui de vez para lá porque Deus havia falado que iria me levar para lá, que eu teria uma história em São Paulo. Foi uma história em Brasília, Aracaju e São Paulo. E agora estou aqui na Europa para fazer a vontade do Senhor, não a minha. Naquilo que Ele quiser me usar, estou aqui dispensada para Ele, na dispensação dele, Aleluia. porque Ele não desiste de nós Glória a Deus, é e que verdade. possamos não desistir dele. E para finalizar, eu quero falar que Deus é um Deus de poder, que Ele realmente ele faz algo extraordinário na sua vida. E toda essa experiência que eu não contei por dizer assim: eu só quero Deus por bens materiais. Eu contei porque Ele é um Deus de todas as áreas, naquilo que você acha improvável para você, inclusive a sua casa. Porque hoje, o século, eu leio muitos livros, eu leio o livro de Augusto Cury, amo demais, é uma referência para mim como um escritor. O século hoje é ansiedade. Muitas vezes nós ficamos ansiosos e ociosos. Então, assim, que não possamos ficar ansiosos por aquilo que Deus ele pode fazer, que possamos procurar um cantinho e descansar, e entender que Ele é bom e que Ele vai na sua vida e transforma, e, inclusive o seu casamento. Não seja como a pastora Clara um dia foi, dependente emocional. Infelizmente está destruindo muitas mulheres hoje no mundo, mas eu entendo, e nesse dia que se chama terça-feira, eu profetizo na sua vida a cura de um tempo novo para o seu lar, para a sua vida profissional, para tudo aquilo que está sobre a sua volta. É assim que eu declaro, profetizo em nome de Jesus sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos,
Tudo que Deus fez na minha vida, faça 100 vezes mais sobre a sua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Pastora Clara, é muito bom, né, Amém. escutar aqui o testemunho da senhora, Amém. as experiências que a senhora já teve. E Amém. eu creio que ainda vai ter Sim. também, em nome de Jesus, eu creio. E que assim seja boa, né, em nome Amém. de Jesus. Amém. Mas muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui Amém. conosco, compartilhando um pouco do seu testemunho, porque é um pouco que eu creio que tem muito mais Sim, aí para muito, acontecer. A muito. pastora Clara vai estar aqui conosco, né, também, Sim, compartilhando com experiências, né, com batalhas sim, espirituais. Eu creio que a tua mente vai ser aberta, em nome sim, de Jesus, porque a gente está aqui é para isso mesmo, é para verdade. compartilhar um pouco do teu conhecimento para que nós sejamos cheios Cheios de de sim, de conhecimento, conhecimento. né? Cheios do conhecimento e saber de que aquilo que pra gente, na maioria das vezes, é normal, mas Sim, na verdade há um ser por trás disso, sim, né? E algo espiritual por trás disso e verdade, que precisa ser tratado, verdade, né? Precisa ser verdade. tratado. Muito Sim, obrigada, pastora de Clara. nada, disponha. Muito Eu quem obrigada. agradeço essa honra de estar participando desse podcast maravilhoso, lindo Tempo de Cura. Amei esse podcast. A apresentadora também, viu, gente? Muito linda. Só conheci outrora de redes, aí agora eu conheci presencial. Eu quero aqui agradecer muito, muito rapidinho a minha filha, a pastora Jéssica, também, que é um canal de bênção, uma porta linda nesse lugar. Que Deus assim as proteja sempre, em nome de Jesus. Os meus filhos que confiaram no meu ministério, os meus genros maravilhosos, não poderia esquecer, gente. Os meus genros, pastor Washington, o Darley, um músico de mão cheia. Minha família é dotada da glória de Deus e eu amo isso. Outrora, um dia eu entendi que não ia acontecer, mas aconteceu. Quero agradecer ricamente as pessoas que acreditaram no meu ministério, acreditam até hoje, os jovens que eu cuidei, que estão lá em Aracaju, que estão em São Paulo. Amo vocês. Aonde eu estiver, vou levar até a eternidade esse amor que o Senhor colocou sobre o meu coração. As igrejas que passei, as igrejas que vou passar, aquelas que são os meus amigos e que ficaram lá com muito carinho, com muito amor que tem por minha vida. E mandar um abraço muito especial aqui para um casal que eu amo também, pastor Ivo Mauro, a Grace, duas pessoas lindas da minha vida que eu gosto demais, me apoiaram muito, muito, muito. Pastor, o Bispo Hélio Barcelos, uma pessoa da minha vida, e a Bispa Daniela. Para essas pessoas quero mandar um grande abraço. Meu pastor Paulo Henrique Oliveira, como já foi dito, que é o nosso pastor que está em parceria, em aliança. Quero, assim, agradecer essa rica oportunidade de entender que há pessoas que nos amam. E te agradecer também por essa oportunidade, que Deus continue te abençoando poderosamente sobre esse projeto, porque esse projeto ele vai alcançar almas, vidas em todo o mundo. Quero te dizer que não desista. O caminho da vitória, ele é árduo, mas ele é bom. Ele floresce. Floresça. Em nome de Jesus, tenha o bom perfume de Cristo Jesus sobre a sua vida e continue e acredite, porque você e ele é uma multidão. Tenha certeza. Amém? Glória a Deus. E estarei voltando sim, porque nós temos muitos assuntos, muitas conversas ainda. E você espere coisas boas. Teremos muitas novidades. Em Cristo Jesus, sim, porque Ele permitiu, vai permitir, ainda que a volta esteja próxima, mas Ele é bom. Amém? Que todos assim recebam um abraço. Que Deus assim abrace nesse dia, que Ele venha trazer o amor dele sobre essas casas que precisam e que se levantem para a glória a Deus. Amém? Glória a Deus, Amém. aleluia. Você que chegou até aqui no finalzinho, comenta aí, deixa um comentário aí. Nossa, eu gostei desse Aleluia, testemunho. Deus. Nossa, eu queria saber mais de algo que foi compartilhado aqui. Não deixe de estar interagindo com a gente, para poder a gente até saber se de alguma forma está sendo valia, está tendo conhecimento na tua vida, está fazendo algum efeito sobre a tua vida. Eu creio que está. E eu entendo também que se entre 1.000 pessoas, pelo menos uma, aceitar Jesus novamente, reconciliar com o Senhor novamente, já é de uma maravilha imensa, sabe? E
o propósito da gente é esse, é trazer vidas para o reino do Senhor. Porque assim como eu fui restaurada através de Amém, Deus. testemunhos, eu creio que você também vai ser restaurado através de testemunhos aqui e experiências com Deus. Porque nós estamos aqui em um só propósito, que é o reino do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Não esqueça mais uma vez de compartilhar com suas famílias, seus amigos, seus inimigos, em nome de Jesus. Curta, comente também para que venha interagir com a gente aqui. Talvez você não possa estar aqui com a gente, mas através do seu comentário, Amém. eu creio que, Sim, né, sim, que claro. coisas vão sair aqui em nome de Jesus e pronto. E vamos frutificar para o reino. Em nome de Jesus. Jesus. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Glória a Deus.